transporte é o dia a dia. É o dia a dia. O que tem que ter é o seguinte, se não está funcionando, é ação civil pública. Os órgãos responsáveis para entrar com ação civil pública. Ministério Público, Defensoria, e começa a ver se vai ter ação civil pública ou não. E aí você vê que normalmente muitos órgãos que têm a atribuição de fazer essa fiscalização dos serviços públicos também não estão fazendo essa fiscalização de forma eficiente, né? 12h49, a declaração do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, reforça a disputa entre o poder judiciário e legislativo. O que falou o ministro? O Fux falou ontem com uma equipe da BBC Brasil e criticou a decisão da LERJ, que eu acabei de falar aqui, de soltar os deputados Jorge Pisciani, Paulo Melo e Edson Albertassi. Ele disse que foi uma decisão promíscua. Fabiano Martinez explica melhor. Rodou. As assembleias estaduais estão utilizando de maneira vulgar e promíscua essa decisão do Supremo sem provocação em relação ao judiciário. De sorte que é uma decisão lamentável, é uma decisão que desprestigia o Poder Judiciário, gera uma sensação de impunidade e certamente será revista pelo Supremo Tribunal Federal. A crítica dura do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, foi feita em entrevista exclusiva à BBC Brasil. Para o ministro, a decisão da Assembleia Legislativa do Rio de soltar o presidente da Casa, Jorge Pisciani, e os deputados Paulo Melo e Edson Albertassi, todos do PMDB, deveria ter passado pelo Judiciário. No modo de ver, deveria ter havido uma provocação prévia ao Poder Judiciário. O Ministério Público, inclusive, já ingressou ontem com uma ação para anular essa deliberação da Assembleia do Rio de Janeiro. A sessão que revogou a prisão do trio PMDBista aconteceu na sexta-feira a portas fechadas. 39 deputados votaram contra a prisão dos colegas e 19 a favor. Do lado de fora, houve confusão. Jorge Pisciani, Paulo Melo e Edson Albertassi foram presos na última quinta-feira na Operação Cadeia Velha, desdobramento da Lava Jato no Rio. Os três são acusados de formar uma organização criminosa que desviava recursos públicos e de favorecer empresas de ônibus do Rio em troca de propina. Segundo as investigações, Pisciani, Paulo Melo e Albertassi teriam recebido mais de 100 milhões de reais da Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio, a Petrosport. Mesmo assim, passaram apenas uma noite na cadeia, de onde saíram em veículos oficiais. O deputado do PSOL, Paulo Ramos, foi autor da CPI dos ônibus em 1999. Mesmo assim, foi um dos que votaram para que os parlamentares fossem soltos. Eu votei de acordo com a Constituição. A Constituição Federal diz que o deputado só pode ser preso em flagrante delito de crime inafiançável. O PSOL suspendeu Paulo Ramos. O partido também vai abrir um processo para expulsar o deputado. A pior ditadura é a do judiciário. E nós não podemos nos intimidar. Eu sei da reação, eu convivo com a reação, mas eu não tenho nenhuma dúvida a respeito do meu voto. Eu não faço questão, nunca fiz, de surfar na mídia. Eliomar Coelho também é deputado do PSOL, mas votou pela prisão dos colegas. A independência dos poderes simplesmente deixou de existir, na medida em que todos eles foram assaltados exatamente por essa troika. Essa que é a verdade. Não é? Assaltaram ramificações em tudo que é de poder e aí com a condição de construir um embarreiramento, inclusive na apuração dos fatos. Hoje à tarde, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que determinou por unanimidade a prisão dos acusados, vai se reunir em uma sessão extraordinária para discutir a decisão da LERJ. Além disso, o Ministério Público Estadual entrou com um pedido de cancelamento da sessão que soltou os deputados. Hoje a LERJ retoma os trabalhos com uma mudança importante. Jorge Pisciani não estará mais à frente da presidência da casa. O deputado pediu licença, alegando que vai se dedicar à defesa dele e do filho Felipe Pisciani, que permanece preso. O mesmo fez o líder do governo, o deputado Edson Albertassi. Nas ruas, o povo condenou os afastamentos. Para mim, isso é um desfalque político para poder se esconder na cortina e depois sair bem. A população que acaba pagando o pato, né? E a população não merece isso. Olha só, para você pode até parecer que o ministro falou uma coisa verdadeira, tal. Não se esqueça, não se engane. Foi o STF, do qual o ministro faz parte, que deu essa lei e deu essa
autonomia e passou essa capacidade para a Casa Legislativa decidir o futuro dos seus, mesmo que o judiciário mande para a prisão. Então, ministro, surfar na onda, a gente está de olho também. Só criticou e falou que a medida que vocês autorizaram foi usada de forma promíscua e vulgar. Ministro, de novo, chega no cangote da morena. Você está no Brasil, fiote. Tu acha que algum legislativo, em sua maioria, pega como exemplo Brasília, a Casa dos Deputados Brasília, se vocês derem essa chance, como deram, né? Aécio? É ele, né? Deram a chance para ele. Você acha que em algum momento eles vão usar, sem ser de forma vulgar e promíscua, se tratando de quem mora dentro dessas casas legislativas? Você acha que vai ser de forma técnica? O desembargador falou, entende mais de juizado, de justiça do que eu. Ministro, para também, né, ministro? Com a palavra, os homens do jurídico aqui. Isabelle, na verdade, assim, tem que pensar numa coisa, que todo mundo tem que pensar. Na verdade, você não pode também, tem que comunicar numa lógica, porque senão você também vai ter um poder mais forte do que o outro. Então você acaba tendo um superpoder e um outro mais fraco. Os poderes são iguais. Sim, legislativo, jurídico e executivo. O pessoal de casa tem uma notícia boa e uma notícia ruim, né? A notícia boa é que a gente vive numa democracia. A ruim é que a gente vive numa democracia primitiva ainda. Por quê? Primeiro, porque as pessoas que fazem as leis e que impõem as leis acham que não precisam respeitar elas. Então, isso daí, na verdade, está mais próximo de déspotas, de imperadores, do que efetivamente uma democracia. E a outra também é a população, que a população tem que entender o seguinte: o que é o governo? O governo é uma tecnologia criada pelo homem para trazer bem-estar geral. É uma tecnologia como se fosse essa cadeira foi criada também para trazer conforto. Então é isso, é uma tecnologia criada pelo homem, não é uma coisa imaterial, que as pessoas acham que é uma coisa abstrata, tem uma vida própria. Não é. A população que bota as pessoas que estão ali. O governo serve a população, e isso a população tem que entender. Por isso que a nossa democracia é primitiva, que a gente ainda acha que é um imperador, é Deus. Ainda tem gente que defende a monarquia. Prepara o Fabiano, que quer voltar ao vivo direto do Salgado Filho, onde 3 pessoas foram baleadas, entre elas um bandido que já recebeu alta. Mas antes, doutor Carlos, rapidamente, o senhor concorda comigo? O ministro falando isso, mas quem deu autoridade para os homens liberar os caras foram o próprio STF. Isabelle, olha só. O ministro não deu autorização de nada, ele cumpriu a Constituição. Tem que mudar a Constituição. Explica melhor. Por isso que eu gosto de ter vocês aqui. O pessoal está vendendo sofá porque a pessoa está traindo o sofá. É mudar a pessoa. Está aqui no artigo 53. Os deputados e senadores são invioláveis, tal. A parágrafo segundo, desde a expedição do diploma, desde que eles entram, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão, não é faculdade, tem que ser, serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. Está na lei, está na Constituição. Ministro não pode mudar isso. Aí vem o artigo 27 e fala o seguinte, é rápido, Isabel, para as pessoas entenderem. É rápido porque a gente está com o Fabiano lá esperando para dar informação. O artigo 27 fala assim, deputado serão... Aqui, os deputados estaduais... Bom, não estou conseguindo achar aqui. Os deputados estaduais vão se aplicar as mesmas regras que o Congresso Nacional. Então, o deputado estadual fez exatamente o que está na lei. Tem que mudar a lei. Ou muda a lei, ou muda os deputados que votaram a favor dos caras. Desculpa, doutor Carlos, mas eu acho que tem que mudar tudo, sabe? Porque aí tem que mudar deputado também. É isso aí, muda os deputados que votaram nos caras para a gente mudar a lei. Porque não dá não, tem mais esperança não, tem que mudar. Querendo que o ministro resolva tudo, rapaz, tem que mudar, tem que mudar. Sabe por quê? Por que se eu cometer o mesmo crime que ele, eu tô na cadeia, ele não tá? Para, isso daqui não serve. Essa vergonha que tem que mudar a lei, É bonito demais no papel, porque deputado tem que ter... Tem que acabar com a imunidade. A imunidade é o problema do Brasil. E o problema do Brasil é achar que bandido tá só na favela. O problema do Brasil é achar que bandido perigoso tá na favela. Tá, pode ter que usa fuzil, mas aquele que te rouba, que tira do hospital, que faz isso daí, que ganha 1 milhão por mês. Pelo amor de Deus, isso mata muito mais gente. Vamos parar de ser hipócrita nesse país e vamos aprender a votar sim. Não fique bravo comigo, não. Eu me coloco nesse meio. A gente tem que ser mais politizados. A gente tem que gostar mais de política e menos do político amiguinho, que na hora, te dá um pé na bunda. 12h58, eu vou voltar com o Fabiano Martinez, que tem